Continuando em nossas devocionais, vemos que no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, encontramos instruções de Jesus para os discípulos enquanto ele os envia para o ministério. Nesses versículos específicos, Mateus registra as palavras de Jesus sobre a perseguição que os discípulos enfrentariam ao longo de sua jornada. Apesar das adversidades, Jesus os encoraja a permanecer firmes e confiantes, confiando na providência divina. Vamos então pensar um pouco a respeito desses versículos e extrair lições significativas para nossas próprias vidas de fé. Bom, Jesus orienta a cada um de nós a ser sábios como as serpentes e inocentes como as pombas. Perceba que o Senhor nos adverte e adverte todos os discípulos sobre a astúcia dos opositores do Evangelho. Ele os instrui a ser sábios como as serpentes, ou seja, a estar vigilantes e atentos aos perigos ao seu redor. No entanto, ele também os incentiva a ser inocentes como as pombas, mantendo a integridade moral e não retalhando com mal por mal. Essa combinação de sabedoria e inocência é essencial para enfrentar as adversidades com graça e sabedoria e, sobretudo, no poder e na manifestação do fruto do Espírito Santo. Jesus também fala a respeito da perseguição e da rejeição. Ele alerta os discípulos, dizendo que eles seriam entregues às autoridades e perseguidos por causa do seu nome. Ele prevê a oposição que enfrentariam e que eu e você enfrentamos em algumas situações. E esta oposição vem tanto, por vezes, de autoridades religiosas quanto das autoridades civis. Essa previsão da perseguição reflete a realidade da vida cristã, onde seguir a Jesus muitas vezes significa enfrentar resistência e rejeição por parte da sociedade. Mas temos também a providência divina, porque apesar da ameaça da perseguição, Jesus encoraja os discípulos a não se preocuparem com o que dirão, ou como se defenderão quando forem levados perante as autoridades. Ele promete que o Espírito Santo falará por eles naquela hora, capacitando-os com as palavras e a coragem necessárias para testemunhar fielmente, mesmo em meio à oposição. Essa promessa da presença e do poder do Espírito Santo nos lembra da providência divina em todas as circunstâncias da vida cristã. Então, eu quero concluir dizendo que a passagem de Mateus 10, do versículo 16 ao 24, nos desafia a perseverar na fé, mesmo diante da perseguição e da oposição. Assim como os discípulos foram enviados por Jesus com a promessa de sua presença e providência, também nós somos chamados a confiar em Deus em meio às adversidades, que possamos ser sábios como as serpentes, mantendo-nos vigilantes e atentos aos perigos ao nosso redor, que possamos ser inocentes como as pombas, mantendo a integridade moral e respondendo ao mal com o bem, que possamos confiar na providência divina em todas as circunstâncias, sabendo que o Espírito Santo está conosco para nos capacitar e fortalecer. E assim, que tenhamos plenas condições de perseverar na fé, mesmo diante da perseguição e da oposição, confiando na promessa de Jesus de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o Senhor nos ajude neste desafio e nos faça cada vez mais firmes na fé. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Um abraço do PH. Até mais. Tchau, tchau.